E aí, pessoal, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem, tá? Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o aneurisma cerebral, tá? Nós sabemos que com a morte do Louro José, muitas pessoas começaram a pensar e querer saber um pouco mais sobre o aneurisma cerebral. Então, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho. Eu vou te explicar um pouco sobre o que é o aneurisma cerebral. Eu quero te pedir aí para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever aqui e ativar as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Nós temos mais de 250 vídeos aí sobre enfermagem, tá? Então eu quero convidar você a estar se inscrevendo aí no nosso canal, tá? E lembrando também que eu irei deixar na descrição desse vídeo o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação. É um curso de 80 horas, tá? Um curso bem legal mesmo, para quem tem dificuldade em regra de 3, para quem tem dificuldade em cálculos e para quem tem dificuldades com medicação. É bem legal aí para você que está iniciando aí na enfermagem, tá bom? Então vamos aí, vamos falar um pouco então sobre o aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, o que ele é? Ele é uma dilatação dos vasos sanguíneos que levam sangue até o cérebro, tá? Quando isso acontece, a parte dilatada, geralmente ela vai apresentar uma parede mais fina, tá? E por isso existe um elevado risco de romper. Quando o aneurisma cerebral rompe, provoca o quê? Um AVC que nós chamamos de AVC hemorrágico. A ruptura do aneurisma, ela vai provocar um acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? Pode ser grave e pode não ser grave, mas na maioria das vezes o rompimento de aneurisma cerebral é grave. De cada 100 mil pessoas, uma vai ter aneurisma cerebral. Então a gente vê que a quantidade é muito grande, tá? E a porcentagem de mortalidade no aneurisma cerebral é de 50%, tá? 50% de chance de sobreviver e 50% de chance de ir a óbito. E mais, quando a pessoa tem aneurisma cerebral de repetição, a taxa de mortalidade ainda tende a ser maior, tá? A tendência é acabar sendo ainda maior a taxa de mortalidade quando a pessoa ela tem mais de um aneurisma cerebral, porque pode acontecer da pessoa ter mais de uma vez, tá? Isso é bem comum. Na maioria das partes dos casos, o aneurisma cerebral ele não causa qualquer tipo de sintomas. Isso que é o perigo. O aneurisma ele age como uma doença silenciosa. Normalmente, quando o paciente ele começa a apresentar algum tipo de sintomas, como cefaleia, tontura, visão dupla, vômitos, tá? Quando ele começa a apresentar algum tipo de sintoma, normalmente esse aneurisma ele já tende a se romper ou ele já rompeu. Principalmente o rebaixamento do nível de consciência, tá? O paciente ele sente uma grande cefaleia e rebaixa o nível de consciência. Isso mostra o quê? Mostra que provavelmente ele teve um AVC hemorrágico ou um aneurisma cerebral roto, tá? Isso é muito importante. E aí o que eu quero fazer? Eu quero mostrar para você, de uma forma prática, como que seria esse aneurisma, tá? Já eu vou mostrar, então fica comigo até no final desse vídeo, por favor, tá? O aneurisma cerebral ele pode ter cura através da cirurgia, mas geralmente o médico prefere indicar um tratamento que ajude na regulação da pressão arterial. Por quê? Porque se ele conseguir ajustar a pressão arterial desse paciente e não tiver uma pressão arterial tão alta, vai diminuir a pressão no vaso, né? E isso vai o quê? Vai prevenir com que o aneurisma cerebral não se rompa. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês e vou mostrar como seria um aneurisma cerebral, tá? Eu peguei como exemplo essa sonda vesical, suponhamos que aqui fosse o vaso sanguíneo. Normalmente o aneurisma cerebral ele se dá nas artérias. Em alguns casos, muito raro, 1% pode ser venoso, mas normalmente ele se dá nas artérias. Aqui está um vaso sanguíneo, uma artéria cerebral, e aí ela começa a ficar enfraquecida. Aí com o tempo, o paciente hipertenso, sem fazer tratamento, preste bastante atenção como que vai ficando a artéria. O paciente não vai fazendo tratamento, o aneurisma ele vai aumentando, paciente hipertenso, o aneurisma vai aumentando, hipertenso, vai aumentando. Aqui é a parede do vaso, tá? E essa parede ela começa a ficar mais fina, por isso que ela acaba sendo propensa a se romper. E aí vai aumentando, tá? Até chegar a um ponto dessa parede se romper. E quando ela se rompe, ela vai inundar o cérebro, os ventrículos, né?
os hemisférios cerebrais eles vão se inundar de sangue, causando um acidente vascular hemorrágico, tá? Então é muito importante tratar a pressão arterial. Muitos pacientes que têm pressão arterial, eles acabam desenvolvendo tanto aneurisma cerebral como aneurisma de aorta. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Se você tem alguém na tua família, algum amigo que é hipertenso, orienta bastante ele mesmo a manter a pressão arterial dele em níveis normais. Então, os sintomas, mais uma vez, só relembrando, dor de cabeça, náuseas e vômitos, sensação de pescoço duro, convulsões, desmaio e rebaixamento do nível de consciência. E nos casos mais graves, acaba então abrindo a pupila. A pupila, ela acaba sendo aberta. O tratamento, então, é corrigir a pressão arterial e também tem o tratamento cirúrgico, que o médico ele vai colocar um stent lá, né, onde está o aneurisma cerebral, tá? Ele vai colocar ali para que não faça pressão no vaso que está acometido. Uma coisa também muito importante é sobre o diagnóstico, né? Como que é o diagnóstico? Quais são os diagnósticos? Geralmente, para confirmar a presença de um aneurisma cerebral, o médico ele precisa pedir exames de diagnóstico para avaliar o que? As estruturas do cérebro e identificar alguma dilatação. E essa dilatação, estou falando nos vasos sanguíneos, tá? Esse exame ele pode ser através de uma ressonância magnética, tá? Através de uma tomografia computadorizada ou também através de uma angiografia cerebral. É um exemplo. Então, quais são as possíveis causas do aneurisma, né? O que pode causar o aneurisma cerebral? Nós temos algumas causas de fatores modificáveis, por exemplo, tabagismo, paciente ser fumante, uma pressão descontrolada, a utilização de drogas, tá? Especialmente cocaína. A gente tem um exemplo aí do Maradona, né? Que está internado porque acabou usando cocaína, aumentou a pressão e acabou tendo um AVC. Consumir bebidas alcoólicas em excesso e também ter histórico familiar. Então, quando o aneurisma é rompido, o tratamento é cirúrgico. O paciente ele vai para uma cirurgia de emergência, tá? E aí, então, o médico ele tenta sanar esse sangramento, tá bom? Eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido, só para te dar algumas dicas e esclarecer para você o que é o aneurisma, tá? Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu vou estar esclarecendo aí para você, tá bom? Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.